Bom dia, minha gente. Então, depois de falarmos aí tão bem sobre um assunto tão atual, né, que são as fake news, pode parecer agora que nós vamos voltar no tempo, falar de rádio, porque talvez alguém pense que isso é perca de tempo. Eu creio que não seja. Quem aqui tem rádio na sua diocese e trabalho da pastoral? Levanta a mão. Obrigado. Então, é um assunto então, de interesse de todos. Rádio como instrumento de evangelização e de integração comunitária. E eu trago aqui essa imagem desse pessoal aí, muito gente boa, da Arquidiocese de Natal. Cadê o pessoal de Natal? Pode fazer mais barulho. Cadê o pessoal de Natal? Obrigado. Ponta Negra agora bem representada, né? Lá a Rádio Rural da Arquidiocese de Natal, uma rádio educadora, né, Ricardo? Uma das rádios educadoras daquele tempo todo que o Ricardo falou mais cedo, e que agora está fazendo o processo de migração para FM. Já está no ar, Evaldo? Agora em agosto vai entrar no ar a primeira FM católica de Natal. E quem aqui é correspondente da Rádio Rural? 1, 2, 3, 4, 5, cadê o Rafael Alberto? Tem mais gente por aí, ó. Porque lá eles fazem um trabalho de integração comunitária nacional. O Jornal Nacional do Rádio da Igreja é feito pela Rádio Rural. Eles têm correspondentes no Brasil inteiro. E é um exemplo muito interessante, porque eles integram desde as comunidades lá da Arquidiocese de Natal, o regional, o Brasil e o mundo. Tem correspondente na Europa também. Mas é apenas para fazer esse registro importante do ritmo pastoral, que é um dos projetos de comunicação da Rádio Rural de Natal, lá comandado pela Arquidiocese de Natal. Mas por que falar do rádio? Será que ainda... Como é que aponta para cá? Aí, volta. Esse negócio aqui, como é que é? É para frente ou é para trás? Então volta. Ele está indo para frente. Aí, agora entendi. Parou, né? Por que não veio com manual de instrução? É para frente? Para baixo? Aí. É que eu sou analógico, como o rádio no Brasil, que não digitalizou ainda. É analógico. Mas como é que está o rádio no Brasil hoje? Foi feita uma pesquisa aí do Cantar Ibope, data desse ano, que é uma pesquisa de mercado geral da mídia, não é uma pesquisa só sobre rádio. E olha só que interessante, o Brasil está aí na lista, no topo dos países que mais ouvem rádio. 91,9% dos entrevistados nessa pesquisa no Brasil, são 1.000 entrevistados em cada país, 91,9% são ouvintes de rádio. E olha que na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China, também ainda há uma grande audiência do rádio. Não sei por que eu coloquei esse ainda há, né? Até parece que um dia vai ter que deixar de ter. Mas há uma grande audiência do rádio. E olha que nesse gráfico do lado, ele mostra o jeito que a pessoa tem acesso a essa programação. O que está aí de rosa é a audiência global, o que está de verde é no Brasil. É o índice de pessoas que acompanham rádio e televisão no modo offline, ou seja, do jeito tradicional, não é via internet. Porque às vezes a gente pensa que tem muita gente acompanhando rádio e televisão já nos aplicativos, já na internet, mas não. Na pesquisa identificou que 92% do público que acompanha rádio no rádio. Aí nas diversas e possíveis plataformas de se ouvir rádio no rádio, o rádio do carro, o rádio da cozinha, o rádio do quarto, o rádio do banheiro, o rádio da sua casa, enfim. O rádio vai com você em qualquer lugar. Além, claro, agora das possibilidades da audiência que vem para o rádio através da internet. Quantas emissoras temos no Brasil? 10.942 estações. A maior parte dela agora estações comunitárias, parece até que vai aumentar a potência dessas emissoras agora. 43% das emissoras são comerciais, 6% delas são públicas ou educativas.
E agora está acontecendo o desafio da migração do AM para o FM. Não tivemos a digitalização do rádio no Brasil, então a solução mais fácil é o quê? Pega as rádios AM e põe no FM, que é analógico também. Então, 1.781 emissoras AMs que nós temos no Brasil, destas 1.386 pediram para migrar para FM. 650 já migraram. Ah, tem rádio que não vai migrar? Não vai. Por quê? Porque não é interesse. Essa semana o portal UOL fez uma matéria contando, por exemplo, o caso da rádio, se eu errar o nome, quem é do Maranhão me ajuda, a Rádio Clube, lá de São Luís do Maranhão, que é uma rádio da família Sarney, né? Eles não vão migrar para FM, porque não é interessante para eles, porque quando migra para FM, a cobertura diminui, e eles não querem isso. Então, eles já têm uma FM na cidade de São Luís. Então, eles não vão migrar para FM, vão continuar na AM, por interesse do grupo gestor, né? Porque eles já sabem que o resultado da migração da AM para FM é esse aí. A cobertura vai diminuir, mas o som vai melhorar. E a outra vantagem também é a convergência das plataformas. Hoje você, para escutar a rádio, se você não tem um telefone com a possibilidade de sintonizar, se você tem um telefone com possibilidade de sintonizar a rádio, ele não vai pegar ele, né? Já tem muitos receptores daqueles pequenos que já não vêm com a frequência AM. Então, a convergência de plataformas vai possibilitar as pessoas acessarem o rádio também nos smartphones, não só no rádio do carro ou no rádio tradicional. Um dado muito interessante do rádio é porque todo mundo fica aí preocupado, e aí quem passa pela gestão do rádio sabe disso, que é encontrar verba para poder pagar a conta, né? E no bolo do mercado publicitário, a verba do rádio é pequena, 4,5%. Ó, compara com a televisão, 53% da verba publicitária vai para a televisão. Para o rádio, em 2017, foi só 4,5%. E cresceu, viu? Cresceu 17% no ano passado a mídia no rádio. Sem falar das outras mídias que nós nem vamos aprofundar aqui. Mas ainda é um valor considerável. Agora, quem são os maiores anunciantes do rádio hoje? Às vezes alguém pensa que é aquele remédio que tira dores, que cura de todas as dores, né? A pílula de não sei o que, né? Tem uma propaganda que passa em muitas rádios que a pessoa entra assim: ô dona de casa, você está cansada, aparência cansada, muitas rugas, a pele está seca, né? Acaba com a pessoa para depois oferecer um produto. Mas não são esses os maiores anunciantes do rádio. O que a pesquisa do Ibope mostra? Anunciantes de rádio, faltou escrever ali, em 2017. Primeiro lugar, eventos sociais e culturais. Vai fazer lá o aniversário da cidade, a festa do padroeiro da sua cidade, que chama a atenção da cidade, é onde entra mais dinheiro nas emissoras. Não só na cobertura do evento, você vai criando produtos na programação para chamar a atenção das pessoas em torno do evento, e aí você consegue patrocínio. Depois que vem as benditas campanhas públicas, que é a verba da mídia técnica de governos municipais, estaduais e federais. Depois vem supermercados, ensino escolar universitário e outros. Aqui começa a conversa, porque esse primeiro ponto, eventos sociais e culturais, depende muito da criatividade da emissora. E nas emissoras católicas, nós somos chamados a ser criativos, para cumprir o nosso objetivo primeiro, que é a evangelização. Então, há um chamado para que nós sejamos criativos e que nós façamos o nosso rádio de inspiração católica de modo sustentável e de um jeito diferente que as outras emissoras laicas, seculares fazem. Bom, preciso fazer uma referência à rede católica de rádio, né? A igreja no Brasil tem uma presença no rádio há muito tempo. A
primeira emissora católica, 1941, a Rádio Excelsior da Bahia, lá de Salvador, e nós temos aí mais de 200 emissoras de rádios católicas no Brasil, nas diferentes faixas de frequência, AM, FM, ondas curtas, ondas tropicais, e a Rede Católica de Rádio é a referência de articulação entre essas emissoras. Ela também produz conteúdo, oferece um portal de conteúdo para as emissoras médias e pequenas do Brasil afora, mas é a referência de articulação mesmo, para inclusive a formação e serviços para serem prestados aos ouvintes. Mas nós temos várias redes católicas, cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua proposta de programação, com o seu objetivo. Agora, aqui já citando uma referência ao trabalho da irmã Helena Corazza, que é militante no rádio e na comunicação católica no Brasil há muito tempo, que é algo que está na nossa legislação. Do ponto de vista legal, um grupo religioso não pode receber uma concessão de rádio. O espectro de frequência é patrimônio do governo, né? É patrimônio nosso, mas tem que estar a serviço da comunidade inteira, não de um grupo ou de outro. Por isso, é confiado a grupos empresariais ou a entidades sem fins lucrativos, com finalidades culturais, a possibilidade de explorar esse canal, esse espaço no espectro de frequência, seja em AM, FM ou mesmo na televisão. Mas um grupo religioso não pode receber, porque o Estado é laico. Então, as entidades, as dioceses, os movimentos da igreja têm associações que recebem essas concessões. E dentro das finalidades dessas associações estão projetos culturais, educativos, propostas abrangentes, porque é isso que a legislação exige de quem assume, recebe uma concessão de rádio e televisão. E aí alguém pode pensar assim: então não posso fazer rádio para evangelizar? Uai, uma coisa não dispensa a outra, não é verdade? A outorga é que essa obrigação legal é para dizer que aquele canal tem que estar a serviço daquela comunidade que vai ser atingida por aquela programação, e não para um grupo dentro daquela região, é para toda a comunidade. Então, a paróquia, a diocese, a comunidade, o grupo que está à frente de uma emissora de rádio tem que estar atento a isso, é para servir a toda uma comunidade, não só o grupo da paróquia. Mas como é que eu faço para evangelizar? Bom, a irmã Helena, que está aqui presente, ela já lembrava nesse artigo dela de 2014. Essa obrigação legal leva as emissoras que são ligadas a grupos religiosos uma missão que é dupla, mas que ao mesmo tempo elas convergem no mesmo caminho. Primeiro, responsabilidade social que a concessão pública obriga. A legislação já obriga uma série de coisas para todos os veículos de comunicação. Exemplo, percentual de programação que valoriza a cultura local, percentual da programação que fale para a comunidade local, dos problemas locais. Exemplos. Isso é o que diz a lei. Só que, no caso de uma emissora que está sob o comando de um grupo religioso, há um outro horizonte: os valores religiosos. E eu destaquei ali uma frase que a irmã Helena coloca: a emissora se apresenta com esses valores. Então, se você se apresenta, se a emissora se apresenta como uma emissora católica, ela tem que honrar esse nome. Não existe um selo de qualidade que a CNBB, os bispos oferecem e marcam as emissoras. Não, é o contrário, é a emissora que se apresenta a serviço da diocese, a serviço da igreja, com essa identidade de emissora católica. Então, como é que os valores religiosos vão nortear aquilo que ela vai oferecer para o público ouvinte? Então, como diz a irmã Helena, em sua prática de comunicação, sua ética e moral a obrigam a adotar uma postura diferenciada
diante das demandas constantes da gestão de uma emissora de rádio. Ela tem que ser diferente, não só naquilo que ela leva para o ouvinte, mas também na forma como ela é gerenciada, administrada, toca a sua vida. E há inclusive uma referência a isso no nosso diretório de comunicação, nesses números aí. Vamos ler juntos. A comunicação ou alternativa é aquela que tem o povo como seu sujeito, conhecida por isso como comunicação do povo. É uma comunicação transformadora que visa mudar as estruturas. O povo é seu protagonista. Então tem que estar a serviço do povo, a serviço da comunidade. Como é que então vou fazer uma emissora de inspiração católica a serviço da minha comunidade? Colocando o povo como protagonista, oferecendo, mas também escutando de forma dialógica com essa comunidade. Continuando agora com a irmã Helena, aos que entendem que fazer rádio religiosa significa a transmissão de programação religiosa confessional. Então, reza da meia-noite até a próxima meia-noite. Há grupos que fazem essa proposta. Isso é evangelização? É evangelização. É uma proposta. Mas há a maior parte das emissoras que se pautam por princípios mais abrangentes, como a filosofia identificada como missão, comunicação como missão, que tem em conta os valores humanos, éticos, religiosos e de cidadania, que fazem comunicação para formar o homem e a mulher de fé para a promoção da cidadania, para uma presença consciente na sociedade. E aí essa frase do Tiago Alberione, que para mim é inspiração. Quando trabalhei com rádio, era a minha inspiração. Não precisa falar de Deus o dia inteiro, mas realizar de maneira cristã toda a comunicação, realizar de maneira cristã tudo. Então, com todo o conteúdo que a programação da emissora vai oferecer, ela tem que ter a marca do Evangelho, porque às vezes acontece de separarem as coisas. Então tem a oração da manhã, uma oração meio-dia, a hora do Ângelus e a missa no domingo. O restante deixa o pau quebrar. Aí o jornalismo tem outra proposta, a programação musical tem outra proposta, ou não tem proposta nenhuma, né? E o Evangelho fica em alguns horários. Mas espera, se a emissora não se apresenta como uma identidade, não é católica, talvez seja até reflexo da postura que nós católicos muitas vezes temos, né? Somos bons católicos da porta da igreja para dentro, da porta da igreja para fora, deixa para domingo, né? O que então deve orientar o conteúdo, a produção de conteúdo para uma emissora de inspiração católica? Primeiramente, a palavra de Deus. Depois, o magistério da igreja. E de forma mais prática, o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que é o documento 99, que nós já conhecemos bem, e esse texto de estudos que está sendo apresentado agora, muitos podem até adquirir ali pela primeira vez, Orientações Pastorais para as Mídias Católicas. Que esse aqui ainda é um texto de estudo que ainda vai ser melhorado. Mas está aqui, como então que eu vou organizar a programação? Vou estudar isso aqui. Claro que isso aqui não pode estar só na mesa do diretor da emissora. Isso aqui tem que iluminar a atuação de todos os que fazem a comunicação, do redator, do locutor, do programador musical, de quem está lá na mesa de áudio. Às vezes parece que há uma distância, né? O técnico não se envolve nisso. Não, todo mundo tem que estar com o coração nisso, porque é missão, é trabalho profissional, técnico, mas também é missão. E esses 4 instrumentos que nós estamos indicando, estudados, partilhados no dia a dia de todos, nos ajudam a compreender por que a diocese ou a comunidade está fazendo rádio.
porque senão faz igual todo mundo e com os interesses que todo mundo tem, especialmente financeiros. Então, algumas orientações para uma emissora de inspiração católica. Algumas orientações que eu tirei daqui e que vou deixar depois como umas perguntas para provocar uma conversa entre nós. Comunhão e serviço à diocese local. Pode parecer estranho, mas tem rádio que se apresenta como católica, mas que não vive essa comunhão. Em alguns lugares por aí, lugares muito, muito distantes. É católica, mas não está a serviço da diocese local. Não está em comunhão com o projeto pastoral, a caminhada da igreja local. E por isso ela não promove o senso de pertença à igreja. Ela liga o povo para a rádio, para aquilo que a rádio oferece, ou que aquela comunidade da rádio apresenta, que muitas vezes é de um grupo apenas dentro da igreja, é a igreja, mas é de um grupo da igreja, não da igreja como um todo. Por isso o segundo ponto, fidelidade ao pensamento da igreja. Por isso tem que estudar, como diz o Padre Zezinho, os documentos da igreja, o que os bispos estão dizendo, atualizando a mensagem da igreja, até aquilo que o Faxina fala de fake news. Muita gente, muitas vezes, roda por aí, o bispo falou, ele falou mesmo? Tem um vídeo dele falando, tem a fala dele toda, só está aquela partezinha fora de contexto. Então, a fidelidade ao pensamento da igreja é importante a gente entender o que a igreja está nos dizendo. Por exemplo, no site da CNBB tem lá uma seção, palavra oficial. Antes de alguém sair por aí dizendo, a CNBB disse isso, eu vou lá ver se ela falou mesmo no próprio site da conferência. Mesma coisa o Papa Francisco. Papa Francisco fez isso, eu vou lá no Vatican News para ver se ele fez mesmo, porque muitas vezes não fez. Outra coisa, ter uma assessoria eclesial, uma pessoa que seja referência na equipe de engajamento na igreja. Como é que eu vou fazer uma emissora católica sem pelo menos alguém ali que é de fato católico na comunidade? Fulano é bom comunicador, eu vou trazer para a rádio, mas vamos trazer ele para a comunidade também. E por isso é importante que na própria emissora haja uma pessoa que faça essa referência, seja esse assessor eclesial, essa referência, para que possamos comunicar adequadamente as coisas da fé. Outra orientação que está aqui no texto da CNBB: dissociar a venda de produtos da mensagem religiosa. Às vezes produtos devocionais, mas às vezes produtos que não tem nada a ver, né? Especialmente produtos para tentar curar as coisas. Muito esquisito isso, né? Muito estranho. Interessante que a mídia profissional não tem isso. Eles separam muito bem o que é comercial e o que é conteúdo. E às vezes a gente cai na tentação de misturar, né? Do ponto de vista do marketing, o marketing que está na história, é muito mais fácil vender assim. Dentro da novela você coloca lá a pessoa usando o serviço do banco. Passou a propaganda, você nem percebeu. Mas será que a gente pode fazer isso na mensagem religiosa? Para vender livro e outras coisas? Por fim, promover, e talvez o mais importante e em harmonia com tudo que esse encontro está refletindo, promover a conscientização política à luz da doutrina social da igreja e, claro, o fortalecimento da democracia. A Faxina falou, o comunicador que não tem lado. Não tem mesmo não. E o comunicador de uma emissora católica tem o lado do evangelho. E tem que ter consciência disso. Como é que isso pode refletir na prática? Aí eu deixo aqui perguntas, não fui dizer respostas, mas na verdade são perguntas para que possamos pensar sobre a atuação em nossas emissoras. Primeiro, na linha do engajamento. Qual o espaço da divulgação das atividades das comunidades que estão na área de cobertura da rádio? Será que a gente fala para todas essas comunidades? Está a serviço de todas essas comunidades? Ou falamos somente de uma paróquia?
de um santuário, de onde nós conseguimos transmitir a celebração e só falamos de lá, estamos a serviço só daquela comunidade ou de todo o território? Porque o sinal vai longe. Segunda pergunta: que critérios são considerados na seleção musical das emissoras? Sejam as músicas religiosas ou não, porque tem que ter um cuidado nisso. Meu confrade, o Padre Jesus Flores, quando ele era diretor da rádio lá de Goiânia, ele falava assim para o programador: tem muita cama nessa rádio. E ele falava assim para o programador, já entendia o que estava acontecendo. Ah, mas essa música o povo pede. Ah, o povo pede e eu vou tocar? Porque é sucesso? Será que só porque está tocando muito a rádio vai ter que reproduzir para ter audiência? Ou será que eu não posso ser capaz de oferecer música boa, que está produzida por aí, e oferecer entretenimento para a comunidade, sem cair, sem abrir mão dos valores do Evangelho? E o mesmo vale para as músicas religiosas. Tem canções religiosas que não condizem mesmo com a caminhada de engajamento da nossa comunidade. Irmão, é censura? Não é censura, é critério. Eu não vejo isso como censura, eu vejo isso como critério, já que a emissora se apresenta como uma identidade, né? Terceiro, quem é a referência para os assuntos religiosos na emissora? É uma pessoa qualificada? Ela oferece um testemunho de engajamento, tanto para a igreja local quanto para a equipe da emissora? Porque ela tem que ser referência dentro da rádio e também na vida da diocese, na vida da igreja particular. Quarto, consideramos os valores do Evangelho ao estabelecer parcerias comerciais na emissora? Ah, precisamos de dinheiro e nós vamos ter que vender a alma para o diabo. Será? Vamos ficar atento a isso. Por fim, e mais importante talvez disso tudo, de que forma realizamos a cobertura jornalística dos eventos de nossa comunidade? Ficamos só no festa do padroeiro, né? Normalzinho, né? O padre chegou, a missa foi boa, muita gente, ok, vamos esperar a próxima festa? Ou a gente de fato acompanha a vida e os problemas da nossa comunidade, especialmente os problemas que atingem os mais pobres? Há interferência de pessoas e partidos nesse trabalho que a rádio realiza? Não pode ter compromisso com o partido, nem com pessoa, mas tem que ter compromisso com o Evangelho. E a gente tem que estar muito atento a isso, para às vezes nessa hora a gente não deixar ser usado por alguém, ou por algum grupo. Agora, esse aqui é o ponto que faz a diferença da emissora comprometida com o Evangelho com qualquer outra emissora. Há debates produtivos a partir de temas do cotidiano? Ou quando a rádio de manhã vai começar o jornal, ela faz um balanço policial das últimas 24 horas e só? Alguém já ouviu isso? Bom dia, começando agora o jornal, nós vamos agora com o balanço policial das últimas 24 horas. Estupro, assassinato, assalto à banca, assalto a pessoas, etc, etc, etc. Acabou. O jornal foi isso. O que trouxe de novo? Por que não debater a questão da violência? Não debater a questão da família? Além dos fatos. Ninguém está falando prometer os fatos. Mas a partir dos fatos oferecer algo mais. Porque a notícia, a informação, hoje as pessoas ficam sabendo facilmente. Eu tenho que pensar o que eu vou oferecer a mais. Tem muita emissora que só vai lá no G1, pega e lê o G1, não rádio. Não precisa ler o G1, não precisa ler o UOL. As pessoas normalmente já têm conhecimento. Algo mais, profundidade. E aí, claro, tem que ter gente capacitada para fazer esse debate, essa reflexão à luz da doutrina social da igreja, à luz do Evangelho. Bom, coloquei aqui alguns problemas, não dá para falar de tudo, não dá para falar de convergência, não dá para falar de uso de outras plataformas, esse comercial não é meu, tinha outra frase ali, que eu quero voltar. Alguém volta lá para mim? Ninguém vai.
Volta lá para mim, que esse comercial não é meu, não tem patrocínio essa palestra. Quem tá bancando? Isso, põe lá no último para mim, para ficar mais fácil, você tá aí. É só uma frase, uma referência que está aqui no documento de orientações, para a gente terminar essa conversa. É crescente o apelo do episcopado para que as mídias, no âmbito católico, deem testemunho público e explícito de compromisso, de comunhão e de unidade na igreja. Esse é o resumo de tudo que eu falei. Não é saudável reproduzir em nossos ambientes a concorrência exagerada, tão presente nos meios não confessionais, onde imperam atitudes sectárias e às vezes escandalosas. Não estamos na luta pela audiência. Ela será consequência se a gente apresenta um conteúdo interessante, produtivo, que faça a diferença na vida das pessoas. Nossa missão é evangelizar. E eu termino com esse lembrete, sempre repetido por Dom Darcy: formamos um único corpo evangelizador. Obrigado. Queremos agradecer ao irmão Diego e ao professor Elson Faxina por essas palavras tão iluminadoras para a nossa caminhada.